Tá cada vez mais gostoso fazer odontologia. É uma profissão, não sei se vai ter corte nos palavrão, mas é do c... Essa semana eu comecei um caso de 4 lentes de contato que eu fiz há 17 anos atrás. Naquele dia, cara, eu visto um microscópio ou minha lupa e eu falo pra Deus, cara, Deus, use meu corpo, né, minhas mãos como instrumento de trabalho, porque eu preciso ser muito pontual aqui. Se olhar pra boca dele, cara, é muito zoado. Esquece tudo que você assistiu aí, sai do mocho. Ter feito 20 facetas foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu fico pensando até por que eu não fiz antes. Como é que eu dou curso falando sobre cimentação de resina com cimento e eu tô colando as facetas na boca da p dos meus clientes, tudo com cimento, mas quando é na minha boca eu quero resina? Eu farei isso na minha mãe, na minha irmã. Você vai deixar uma fazenda ali dentro e nego não vai te dar uma rolha de uma champanhe. Eu me prostituo, eu vou vender o meu corpo, mas eu não faço. Eu não compro um carro conversível e vou botar ele pra buscar pacientes. Eu nem digo tempo ao paciente. Né? O cara pega uma boca dentada e o cara transforma num protocolo. Isso pra mim é um assassinato dental. Pagaria 100 mil pra ter seu central de volta? Sem dúvida nenhuma. Meu marido não gostou. O cara acha que pra ser rico precisa passar os outros pra trás. E que pra ser humilde, você tem que ser pobre. Não vou exigir, mas eu mato os meus filhos se eles não forem dentistas. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma gravação do nosso Abre a Boca Podcast, aqui no CIOPB, o maior congresso do Nordeste, na nossa Paraíba. Estou com a missão de apresentar um cara que é fácil de falar dele. Além de um grande reabilitador, há mais de 20 anos, com uma experiência clínica demais, uma referência realmente nacional para todos nós. Ele é também CEO de, pelas minhas contas, pelo menos 4 empresas bem-sucedidas aí na odontologia. Ele também dá assessoria para grandes clínicas encontrarem estratégias para se tornarem mais lucrativas. Esse cara que é uma inspiração na odontologia brasileira. É um prazer ter você aqui com a gente, meu amigo Fernandão. De verdade, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para o podcast mais nordestino da odontologia. Isso aí. Não, o prazer é meu, cara. Tô aqui para contribuir e poder, cara, compartilhar com todo mundo as nossas experiências aí, porque a gente já passou nesses 23 anos. Eu falava no outro podcast ali agora, cara, que a odontologia é uma profissão que a cada dia a gente vai ficando um pouquinho melhor, né? Então eu tô aqui para mostrar para vocês, cara, qual que é a minha visão. Eu tenho já com esses 23 anos, cara, períodos muito distantes e equidistantes da minha profissão, cara. A gente vem de uma base bem analógica, quando eu me formo era tudo analógico. Hoje a gente tá 100% digital. 100% digital. Então, cara, tudo tá mudando de uma velocidade, cara, muito louca. E a gente tá fazendo de tudo para acompanhar e curtir o processo, né, cara? E a gente tem que entender que tá cada vez mais gostoso fazer odontologia, tá cada vez mais gostoso ser dentista. É uma profissão, cara, não sei se vai ter corte nos palavrão, mas é do caralho. Não, fica à vontade, pode falar palavrão. E assim, a gente precisa curtir esse processo, né? Porque da mesma forma que é uma profissão muito massa, é uma profissão que traz uma responsabilidade muito grande. Quando você tá falando de grandes reabilitações, a gente tá falando que alguém do lado de lá vai comprar essa reabilitação, vai pôr dinheiro, vai pôr expectativa, vai, cara, tá permeável a grandes mudanças. Então, assim, é um desafio. Eu fui aprendendo a lidar com isso, né? À medida em que esses casos foram aparecendo e eu já reabilito há bons anos. Eu até comentei, cara, eu essa semana comecei um caso de 4 lentes de contato que eu fiz há 17 anos atrás. Caramba! 17 anos atrás. Onde é que vocês estavam 17 anos atrás? Né? É uma reflexão que se faz. Sim, totalmente. Numa época difícil, onde não existia quase nada de odontologia digital. As próprias fotografias eram uma dificuldade. Se eu não me engano, acho que não existia o WhatsApp. Tinha então, não, cara, de certeza. 17 anos atrás, você imagina. E, cara, hoje eu vivo o meu melhor momento profissional, porque eu tenho experiência, eu tenho história pra contar, que é isso que enriquece a gente. Né? O gostoso de você conversar com o vozinho é que o vozinho tem 2, 3 gerações de lição pra te dar. Verdade. Né? Se você vai conversar, não tô desmerecendo ninguém, mas você vai conversar com um garoto que começou agora a vida, ele vai te falar de futuro, ele vai te falar o que ele quer, mas ele não vai te contar o que ele passou, porque ele não viveu nada. Um garoto de 15 anos, 16 anos, 18 anos, ainda tem uma vida pela frente. Então, assim, a odontologia me trouxe situações pelas quais me fizeram ser também um ser humano diferente. Hoje eu sou um cara mais emotivo, hoje eu sou um cara mais brando, no sentido da área comercial.
fui perdendo um pouco esse meu viés da lucratividade, do dinheiro. Isso precisa ser uma consequência. E é engraçado que assim, a gente trabalha buscando isso, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer minha clínica ser rentável, eu quero fazer as minhas empresas, eu quero ficar rico, eu quero... E, cara, isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, né? À medida em que a O foco gente... tem sempre que ser À medida em que a ajudar, gente né, vai cara? fazendo sentido, a gente precisa fazer sentido nessa vida, né? Tem que existir um porquê de alguém lá na minha clínica e botar dinheiro ali, botar a sua boca ali, botar expectativa, botar sua esposa, seu marido, às vezes um filho. Cara, eu reabilitei um garoto sindrômico de 20 e poucos anos, tá? Que o pai trabalha em plataforma, então você imagina, o pai tá sempre ausente. Aí as poucas vezes que ele tá, cara, que ele não tá embarcado, ele chega lá e fala, cara, meu filho tem uma síndrome, precisa de uma reabilitação. Naquele dia, cara, eu visto o microscópio ou minha lupa e eu falo pra Deus, cara, Deus, use meu corpo, né, minhas mãos como instrumento de trabalho, porque eu preciso ser muito pontual aqui. Isso. Quantos anos esse menino vai viver? Quantos anos esse trabalho vai durar? E como é que eu faço para que não haja necessidade de nova intervenção durante muito tempo? Aí ali eu preciso ser muito assertivo. A gente tá falando de expectativa de vida aumentando, né? Então, se olhava um cara de 30 e poucos anos na época dos nossos avós, seu avô com 30 e poucos anos, ele era um senhorzinho. É verdade. Sua vozinha tava de lencinho, cabelinho pra trás, sainha no meio da canela, Verdade. toda quietinha, já tinha 8 filhos e tal. Hoje é o contrário. Hoje a mulher com 35, 40 anos, cara, ela tá estudando, fazendo Exato. doutorado. Tá no auge. Às vezes nem teve filho ainda, né? E casou faz 2 anos. A outra mulher casou, a minha avó casou com 17, 18. Então, assim, o mundo mudou muito, né? E nós precisamos nos adequar a essas mudanças. E aí vale ressaltar também que a gente vive num mercado muito favorável. Nenhum lugar do mundo as pessoas valorizam tanto procedimentos estéticos como no Brasil. Ninguém é vaidoso. Cara, você pega o italiano que se veste bem pra caralho. Cara, você olha pra boca dele, cara, é muito zoada. Às vezes o cara faz até uma plástica, mas ele não faz dente. Né? Aqui a gente faz implante capilar, aqui a gente faz preenchimento Verdade. facial, Verdade. aqui a gente faz procedimento para rejuvenescimento da pele, estimulação de colágeno e tal. E, cara, e faz-se reabilitação, né? Então, você vê um âncora de um jornal de televisão, num horário nobre, num país europeu, numa Alemanha na vida, um primeiro-ministro da Alemanha, tá com os dentes todos ferrados. Aqui você fala, cara, o cara é um MC ou qualquer coisa que ele conseguiu um pouquinho mais. A primeira coisa que ele vai lá e mete, o jogador de futebol, ele vai lá e mete tudo os dentão branco e tal. Então, assim, a gente acho que vai ter tempo um pra pouco gente cultural discutir sobre o nosso padrão também, estético. né? Mas, cara, ainda bem que é assim. Sim. Ainda bem que é assim. Porque você imagina, a gente precisa nos colocar, cara, no lugar do cirurgião dentista. O cara vai e faz um curso. Aí ele chega, ele não consegue pôr em prática aquele curso, porque muitas vezes não tem mercado para aquilo. Tipo, os venezuelanos, cara, são excelentes cirurgiões dentistas. Eles são exímios em cosmética, cara. Você pode pegar as 45 últimas Miss Mundo, metade é venezuelana. É verdade. Metade é venezuelana. Cara, elas vão na esquina comprar um pão. Tô falando muito alto, cara? Não. Eu vou na esquina comprar um... Eu tenho essa mania de gritar, eu tô um pouco surdo, tô velho. Elas vão na esquina comprar um pão, cara, a mulher mete uns cílios postiços. Isso é vaidade. O bom do brasileiro é que a gente tem isso, né? Então, cara, tem um mercado altamente permeável a esse consumo aí fora e a gente tem a melhor odontologia do mundo. Então, isso é muito legal, muito legal. E o meu papel, cara, hoje é estimular esses caras. É aquela fatia que quer fazer a diferença na boca das pessoas, na vida das pessoas. Perfeito. Então é isso, eu me disponho a isso. Eu quero tirar um pouquinho essa história do lucro, da grana, porque hoje fala assim, empresariar, cara, há uma distorção daquilo que eu entendo que seja o melhor para nossa profissão. Por exemplo, fala-se, por exemplo, que o dentista tem que sair do mocho para ganhar dinheiro. E nós estamos falando o contrário. Não faz sentido você fazer um congresso como esse e você falar pro cara, ó, esquece tudo que você assistiu aí, cara, sai do mocho. Esquece tudo que você investiu, cara, sai do... Não compra um microscópio. Não compra, cara, Tá falando assim em robótica hoje. Uhum. Em realidade virtual. E inteligência artificial. Em IA.
Aí você fala pro cara, esquece tudo isso, vamos botar mais 2, 3 cadeiras, vamos botar 3 meninos pra trabalhar, vamos ganhar dinheiro. Não é isso que a gente tá falando. Tá? Eu tô falando do oposto disso. Eu fui fazer um curso do Vila Verde em Curitiba, cara, e eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Vila é meu amigo, adoro o Vila, adoro a Fran. E tinha um cara lá que tava vendendo umas espátulas. Aí eu comprei as espátulas, eu nem faço resina, mas comprei as espátulas. Eu fui mais porque eu queria aprender, cara, como é que era o rolê da estratificação de dente. Sim. Eu falei, cara, se eu entender como é que é o funciona. rolê da estratificação, se eu entender como é que é um dente de dentro para fora, eu consigo chegar no meu técnico e falar mais sobre profundidade, sobre valor da cor, sobre opalescência, sobre transparência, sobre ângulo do material. Cara, aqui tem que ter menos ângulo, aqui tem que ter mais ângulo, aqui tem que ter mais corpo, aqui tem que ter menos corpo. Falei, cara, se eu souber isso, eu consigo me comunicar melhor com o meu técnico. Aí eu falei, Vila, quero ir pro curso, papai. Aí eu fui pro curso. Cheguei lá, comprei as espátulas. Sabe lá pra quê? Eu comprei as espátulas, mas comprei as espátulas. Aí o cara falou assim, não, peraí que você já te entrego já. Cara, e haviam 35 alunos. Aí eu falei assim, cara, mas você tem todas as espátulas aí, cara, vezes 35 alunos, você tá louco? Ele falou, não, Silveira, eu trago só um pouquinho, cara, na verdade não vende muito. Eu falei, cara, como não vende? O cara vem fazer o curso e não compra? Ele falou assim, Silveira, essa não é a realidade dos dentistas, cara. O dentista vem, faz o curso, paga o Vila Verde em 10 vezes e, cara, ele compra as espátulas, os instrumentais depois, porque ele não tem esse cliente. Aí vim ali no avião, cara, refletindo, eu falei, caralho, eu sou muito beneficiado, porque eu não tenho essa escassez, eu não sei o que é isso. É uma realidade que é diferente da minha. Tá na mente E de você também. pensar, cara, você já imaginou que o cara faz um curso e não tem quem ele possa pôr em prática aquilo que ele aprendeu? Então é isso, cara, meu papel hoje é fazer os dentistas se sentirem abundantes, se sentirem prósperos, entender que a profissão é uma profissão muito próspera mesmo, cara. A odontologia é o elixir da área da saúde, cara. Porque na grande maioria das vezes não tem enfermidade. Na grande maioria das vezes. Tem um cara da endo, tem um cara da pério. Seria uma estupidez da minha parte dizer aqui, cara, que não há enfermidade em odontologia. Nós somos promotores de saúde, e isso é fato. Mas, por exemplo, eu tenho 20 facetas, eu sou filho de 2 dentistas, sou marido de uma dentista, meu sogro, minha sogra é dentista. Eu não tenho nem margem para ter uma enfermidade na boca. E, cara, ter feito 20 facetas foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu fico pensando até por que eu não fiz antes. E aí existia aquela questão do, porque, cara, eu sou novo, ou então, eu vou mexer nos meus dentes. E aí é um pouco da congruência, porque você fala, cara, como é que eu tô fazendo isso na boca das pessoas e quando é na minha boca eu não quero? Não faz, exato. Muita loucura, né? Eu penso isso. E quando eu fui fazer a minha boca, cara, eu tava dando um curso no Rio de Janeiro com o Edu, e na hora de vir embora, a gente fez um mock, eu levei o mock pronto, eu levei o planejamento pronto, a gente fez o mock lá na hora. Mas quando eu voltei, eu falei assim, Edu, quem é que vai cimentar esse troço pra nós? Aí ele falou, cara, por quê? Eu falei, porque eu quero cimentar com resina aquecida. Isso, se eu não me engano, faz 10 anos. Não é Aí, uma, não aí era tão ele comum. assim, cara, você faz questão mesmo? Eu falei, cara, eu faço muita questão. Pra mim, a parte mais importante vai ser a cimentação, porque é onde você tem mais falhas e é onde eu não quero dar margem pro meu caso dar errado. Aí eu montei, pus a bunda no avião, você vê que o avião é um lugar de reflexão pra mim, né? Eu voltei pra casa e eu falei, cara, eu sou um puta hipócrita do caralho. Porque como é que eu dou curso falando sobre cimentação de resina com cimento e eu tô colando as facetas na boca da porra dos meus clientes, tudo com cimento, mas quando é na minha boca eu quero resina. Cara, eu não posso mais usar resina. Eu tenho que usar, Não posso mais cimento, eu vou usar resina. E desde então, cara, eu implementei isso nos meus cursos, eu implementei isso na minha vida clínica. Cara, não existe mais cimento há 10 anos no meu consultório. E outro caso muito engraçado é o da minha irmã. Minha irmã também tem uns 14 anos que eu fiz. E ela tinha fraturas recorrentes, cara. Sempre quebrava um ângulo e tal. Soltava uma restauração e ela tava numa situação, às vezes, viajando. Ou com um novo namorado e não sei o que e tal. Eu lembro que aquilo era uma situação de sabor pra ela. E aí um dia eu falei, cara, vamos meter bala, vamos meter ficha na Thaísa. Vamos fazer 10, 12 elementos na Thaísa e vamos acabar com isso. E eu me lembro que, cara, meu pai, minha mãe e o irmão do meu pai, que são dentistas,
Assim, não pode, Thaís tem 20 e poucos anos e tal, como é que você vai facilitar a sua irmã? Aí eu falei, cara, ela tá cheia de restauração. Porque assim, o que não se pode é sobreindicar. Indicar quando não está indicado. Se eu sentar uma menina na minha clínica, que tá quantas vezes, Letícia sabe disso, quantas vezes eu falo, cara, vai embora, não mexe nisso não. Quando tem um pouquinho mais de liberdade, eu brinco, eu falo assim, cara, você não precisa de faceta, você precisa de um psicólogo. Você precisa, cara, melhorar a cabeça. Porque, cara, não tem nada melhor do que dente, nada é melhor do que a natureza. Agora, quando tá bem indicado, cara, é um puta tratamento. E o mais legal desse tratamento que eu fiz, minha irmã tá com essas facetas há 14 anos, felicíssima, é que, cara, eu fiz um tratamento muito atemporal pra ela. E é interessante pensar que a Thaísa, nessa época, ela fez alguns procedimentos estéticos. Tipo, ela pôs peito, ela mexeu no nariz, mexeu em papada e tal. E ela se arrepende, por exemplo, do peito. Ela acha que colocou silicone demais. Ou Porque na seja, época talvez naquele fosse mais momento ela moda. ela moveu-se num modismo, cara, de exageros, né? Muito peito. E é engraçado que eu olho hoje, é muito claro pra mim, cara. Eu vejo uma época, uma festa tipo Oscar, Sim. que você vê mulheres altamente refinadas, chiques, cara, com vestidos e roupas de gala e tal. E eu não vejo ninguém com peito de fora, cara. Eu não vejo ninguém com peitão. E, cara, e as mulheres com os decotes aqui, velho. Aí você fala, cara, não é muito peito, é pouco peito que é chique. Não é muito branco, é natural que é bonito. natural que é bonito. Né? A beleza e, assim, tá no natural. eu transitei durante esses 10 anos e em nenhum momento eu estive insatisfeito com as minhas facetas. E a Thaísa, e o engraçado é que na época eu falei, tá, vamos fazer seus dentes. Aí ela, o que eu tenho que fazer? Eu falei, ó, você vai pagar só laboratório. Quanto custa? Tanto. Não tem dinheiro pra pagar laboratório. Eu falei, ó, eu pago só laboratório, desde que você não tem o direito de opinar. Eu vou fazer do jeito que eu quiser, da cor que eu quiser e tal. Aí ela fez. E eu falei, foi bom eu ter tomado essa decisão, porque se tivesse ido no embalo gosto dela, da Thaísa na do vontade, peito, eu teria feito Ela algo... podia ter se arrependido, como foi bom. Dentão brancão. Seguramente ela teria se arrependido. perfeito. Então, assim, o epicentro das minhas decisões, caras, hoje não, já de muito tempo, elas são pautadas nisso, né? Entre ser conservador e ser pontual. Eu tô caminhando ali dentro. Cara, o que eu consigo com assertividade e com pontualidade fazer com que esse cara não mexa mais? É uma derrota quando alguém chega no meu consultório e fala assim, cara, eu não teria mexido. Ah, às vezes o processo é longo, cara, e às vezes se desgasta. Tem gente que tem uma expectativa um pouco diferente da realidade e já aconteceu, tá? Cara, eu tô falando de 350, 300 dentro de mês. Exato. É muita né? gente. Não tem como não ter Então, assim, acontecido, né? o trabalho dá trabalho, senão não chamava trabalho. Então, assim, por mais que eu esteja preparado para esses eventuais problemas que apareçam no nosso dia a dia, é muito complicado você administrar essa decepção de quando alguém chega e fala assim, se eu soubesse eu não tinha começado. Como aconteceu com o advogado há pouco tempo atrás. Se eu soubesse eu não tinha mexido. Cara, tá totalmente fora daquilo que eu sonhei pra nós. E é porque você é um cara que conversa muito, Não, e eu explica falo pra tudo. nós, porque somos nós ali. Porque, cara, eu só sou o meio daquele cara ter aquele dente. No final das contas, no fritar dos ovos, quem vai viver com aquele dente é aquele paciente. Quem constrói uma casa é um arquiteto, um engenheiro, pedreiro, todo prestador de serviço. Mas no fritar dos ovos, alguém vai morar ali, alguém vai passar uma vida, vai criar um filho, vai... É isso que nós estamos falando. E aí, essa paciente me fala, se eu soubesse, eu não tinha mexido. Eu falei, cara, tá totalmente ao contrário do que eu sonhei pra gente, né? Então, assim, o epicentro das nossas decisões tá aí, em fazer esses trabalhos eles durarem o máximo possível. Esse é um dos argumentos que eu uso, cara, na hora de fazer com que esse cara... Não é persuasão e nem que ele vá pra conversão. Eu não gosto desses termos. Mas que ele vá à reflexão da necessidade. Reflexão, exato. Entender, Eu quero, pensar. Pedro e Matheus, ser um dentista, cara, que fez a diferença na vida desse paciente. Eu não quero ser a estatística. Às vezes parece um pouco repetitivo, porque você me vê na internet, você me vê num podcast, você me vê numa aula. A Silveira tá falando as mesmas coisas. Mas, cara, e é incrível como que mesmo falando as mesmas coisas há muito tempo, as pessoas não têm a mesma interpretação daquilo que eu tô falando, né? Então, cara, eu não tô falando que ninguém não deva ser rico, por exemplo, com odontologia. Ao contrário,
Se eu pudesse um dia sonhar, cara, eu ia falar, cara, eu quero que todos Todo sejam mundo abundantes. seja, exato. Todo mundo tenha muita riqueza. Você viu um Felipe Valverde que tá ali embaixo falando agora, que é um cara absolutamente abundante na profissão, e você fica muito feliz com isso. Mas eu não quero que a profissão seja mercantilizada. Eu não quero que nenhum procedimento seja vendido simplesmente pelo fato de ser vendido. Eu acho que você falou E que hoje é algo uma realidade na odontologia, né? Infelizmente. Infelizmente. falado aqui pro Infelizmente. Fernandão é que todo paciente nosso, a gente deve refletir. Eu farei isso na minha mãe, na minha irmã? Exato. Eu não, faria com isso em certeza. mim? Com certeza. É algo que só em uma das refletir... frases que eu uso no consultório é isso. Quando o paciente está na dúvida, eu dizer, até para um tratamento mais conservador que não faça, eu digo, na minha mãe ou na minha boca, eu não faria isso. Eu não faria A gente isso. precisa ser congruente, né? Sim, 100%. Então, assim, Fernando, cara, 100%. se a gente não é congruente, a gente é hipócrita. Exatamente. Então, assim, ó, eu tenho. É muito dente, Silveira. Já teve lugares que nego assim, cara, não é possível que esse cara não faz sobre indicação. Não é possível que tem tanta boca pra ele reabilitar. Cara, e por incrível que pareça, a gente tá numa cidade muito parecida com João Pessoa, apesar de não ser uma capital. Uma cidade que ali, cara, com os estudantes e população flutuante, tem ali seus 800 mil habitantes. É maior que João Pessoa, então. Não é. Mas, assim, João Pessoa é uma capital, né? Tem porte imponente, deve recolher tributos mais que Ribeirão Preto e tal. Muita gente vem pra cá pra tratamento, igualmente a Ribeirão Preto também. E até soube que João Pessoa é considerada a melhor qualidade de vida da região Nordeste. Isso. Perfeito. Então, cara, é animal isso, é do caralho. São Paulo, cara, você tem um estado, além de um estado muito pequeno, altamente populoso, nós são 45 milhões de pessoas, é uma Argentina morando dentro do estado de São Paulo. E você tem outras cidades muito expressivas ali dentro. Então, assim, não vou te dizer que eu tiro um cliente de uma Campinas, por exemplo. Eu não tiro um cliente de um Guarulhos, por exemplo, sabe? O cara não... Ele tem grandes referências nessas cidades já. todas e tal. Uhum. Mas, cara, a gente tem a nossa odontologia muito pulverizada ali. Região do sul de Minas, Triângulo Mineiro, própria região da Alta Mogiana ali, que é a região de Ribeirão Preto e tal. A gente atende pacientes de outros lugares. Mas eu acho que o principal, cara, que faz com que os caras nos procurem é que eles veem a autenticidade. Eles falam assim, cara, esse cara é doido, esse cara é um tarado por odontologia, esse cara vive a profissão de forma muito intensa, esse cara é um cara transparente. Porque se a gente for pensar friamente, Matheus e Pedro, hoje eu vivo o meu melhor momento profissional. Porque antes eu tinha que vender alguma coisa, hoje eu não tenho tanta essa obrigação. Hoje eu falo, cara, eu já faço dente pra caramba. Esses dias chegou uma menina no meu consultório e falou, eu não quero que você mostre meus dentes de jeito nenhum. Eu ainda brinquei, cara, tem dente demais pra mostrar, fica tranquila. Não vai Se fosse há 20 anos atrás, eu ia falar, caralho, acabou de entrar, o único caso que eu tenho, a menina não quer me deixar mostrar, porra. Né? E se eu tô vendendo, a gente precisa inverter isso. Porque a gente precisa tratar o cliente como ele merece ser tratado, o cliente realmente é o que é mais importante dentro das nossas empresas. Sem o cliente, as minhas empresas não existem. Isso é muito claro para mim. Só que a gente não pode também, cara, deixar de entender claramente qual é o papel do dentista. Porque assim, Matheus, se tem alguém importante ali dentro, sou eu. Importante não no sentido de vaidade, importante no sentido de know-how. Quando o paciente ele senta e por qualquer motivo ele fala, não, eu não vou fazer. Cara, eu falo assim, é uma pena. Exato. Você vai cair na mão do outro cara e você vai fazer o que você fez até agora de novo. Exato. Então, Exatamente. vai levantar o João, vai sentar a Maria, e a Maria, a hora que ela fechar, ela vai ser beneficiada por aquilo que eu posso dar para ela. Mas é o João, é a Maria, é o Pedro, o cliente vai mudar. Agora, eu sou importante ali dentro para que aquilo aconteça. E muitas vezes o dentista não tem isso. Ele fica ali bajulando o cliente. Eu vejo essas conversas de, cara, champanhe. Cara, ninguém que é hospitalizado no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, cara, e eu já até fui atendido num episódio num hospital de grande padrão, é assim, cara, não tem essa bajulação. E ao contrário, se você tiver uma enfermidade muito grave, você vai deixar uma fazenda ali dentro e nego não vai te dar uma rolha de uma champanhe. Uhum. E aí eu vejo orientações ensinando os dentistas, cara, a servir Vive Licor, a estourar champanhe, a dar brinde. Cara, não é a minha linha. Eu acho que existem outras maneiras, acho não, tô convicto de que existem outras maneiras de nós agradarmos esses pacientes, no sentido de, cara, eu sou médico de um dos sistemas mais complexos do corpo humano, que tá ligado com uma dezena de áreas.
tá ligado com a neurologia, tá ligado com a oftalmologia, tá ligado com a otorrinolaringologia, tá ligado com a fisioterapia, tá ligado com o ortopedista, tá ligado com a fonoaudiologia, tá ligado com o nutrólogo. Porra, é muito complexo o rolê, velho. É muito complexo. E os dentistas olham pro dente. O cara acha que o dentinho é o dentinho, é a restauração e tal. E o rolê é muito maior do que esse. Né? Você tem a articulação, você tem os músculos, cara, os músculos periorais são os músculos mais fortes do corpo humano. Você tem uma quantidade biológica abissal. Absurda. Cara, é um negócio que você fala, cara, nem o intestino tem exato. o que tem na boca. Você tem química, uma oscilação de química e um contato, uma presença com diversos componentes químicos diferentes e tal. Você tem estilos de vida em que esse estilo de vida reflete diretamente na boca. Então, assim, cabe muito ao dentista entender o quão complexo e o quanto deve ser valorizada a profissão para ele ser valorizado. O dia que ele entende esse rolê, ele para com essa baboseira toda. Destrava a chave. Ele para com essa baboseira de... Cara, me mandaram um dia um cara que plotou um carro, comprou um carro conversível e plotou um carro conversível de Dourado para buscar paciente. Poxa, Cara, nunca vi você isso, me né? desculpa. Não Se eu vi tivesse na esse. minha clínica, eu ia meter um puta palavrão aqui agora. Mas, cara, eu me prostituo, eu vou vender o meu corpo, mas eu não faço. Eu não compro um carro conversível e vou plotar ele pra buscar paciente. Se eu tiver que buscar paciente em casa, eu tô fazendo tudo Estão errado. invertendo, né? Porque assim, o Instagram tá, lógico, glamoriza demais, e não a parte odontológica só, mas no geral a vida do brasileiro, através de MCs, de blogueiros, etc, a vida ostentação. E aí acaba que tá refletindo na odontologia e estão invertendo esses papéis, estão dando importância ao que não é importante. E aí o cara vai buscar o paciente com um carro conversível dourado, mas chega no consultório e não entrega o tratamento do jeito que devia entregar. E é né? o que eu tava conversando. Tecnicamente não chega onde deveria chegar. E tá tudo errado, porque você vê o cara tá de gravata, tá de colete, o cara tá de carro conversível buscando paciente e a odontologia é uma merda. Exatamente. Aí você fala, cara, o que eu quero? Eu quero que busque minha mãe de carro, eu quero um médico... Porque assim, eu tenho um médico com muita referência. Cara, eu peguei IRCA de jaleco colorido, eu não posso ver jaleco colorido. Não posso ver. Jaleco cinza, essas porra, não posso ver isso mais, cara. E aí eu olho pro médico, tá dando uma entrevista, cara, no Fantástico, cara, o presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, o Calil falando de cardiologia, quando algum cara importante foi hospitalizado, boletim médico. Cara, eu não vejo nada circense. Nada. Porque nem de roupa, nem de isso é nada. circense, cara. Essa coisa que o dentista inventou e que, cara, tá ligado muitas vezes a gente que nem é dentista, tentando ditar o ritmo da nossa profissão, acontecem essas distorções. Então, assim, eu vou ser o cara que vou levantar a bandeira da tecnologia, eu quero que a sua clínica seja luxuosa o quanto você quer que ela seja. Eu quero que você use uma xícara caríssima, que você compre na Tailândia uma xícara para poder servir pro seu cliente. O que eu não quero é que seja só a xícara da Tailândia e que você seja um idiota como dentista. É ao contrário, eu prefiro que você sirva num copo de plástico, mas que você fala, cara, aqui a odontologia é séria, é diagnóstico, é assertividade, é longevidade. Vou te fazer algo diferente do que fizeram até agora. Isso é do caralho. Porque nós devemos, Matheus e Pedro, fazer os nossos pacientes entenderem que nós somos diferentes dos demais. Eu falo, Dona Maria, por que a senhora acha que a senhora tá desse jeito? Por que tá tudo danado? Por que quando a gente abre pra boca da senhora, todo o sistema tá falido? Ele não faliu do dia pra noite. Ele veio falindo. E muitas dessas falências, elas são em detrimento das escolhas ruins que a senhora fez. Sejam elas por preço, ou sejam elas porque a senhora se deixou levar por um viés comercial pelo qual maquiou-se uma odontologia digna. Então, assim, eu vou dizer, cara, eu quero fazer uma boca... Eu dizia no podcast ali embaixo, eu nem entro na jogada. E não é blefe, Pedro, não é blefe. O cara fala assim, não, Silveira, eu quero fazer só um dentinho. Cara, se é só um dentinho, tá maravilhoso. Cara, digital hoje, rapidinho, prepara, escaneia. Cara, próxima consulta daqui 3, 4 dias eu te entrego. Tá? Agora tem as resinas impressas, você imprime na hora, cara, dá pra entregar no mesmo dia.
não é algo que faz parte do meu dia a dia e nem muito o que eu quero. Eu não sou o cara do tempo. Quando ele começa a me pressionar, inclusive, eu falo, ó, você não me vê hora nenhuma falar em fração de tempo. Quanto tempo? Sou o cara mais rápido, tenha seus dentes até 70. Cara, eu acho isso muito apelativo. Também Vai demais. muito apelativo. Vai muito Demais, apelativo. eu concordo 100%. Né? Concordo E assim, eu quero ser preciso. Se meu laboratório tá congestionado, por exemplo, cara, vai esperar. Eu vou te fazer um puta provisório, eu vou te entregar um puta case, mas eu não quero ser rápido, eu não quero fazer Eu nem digo tempo ao paciente, tipo, nem prometo em quanto tempo vai ser feito. Eu só digo, ó, o processo vai ser feito. Porque o laboratório sendo seu ou não, você tendo protéticos parceiros, você demanda, cara, de uma logística natural deles. Né, cara, se a sua clínica tá voando, seu laboratório tá cheio. A gente precisa, cara, não ser o dentista mais barato. Não faz sentido para mim ser o mais rápido. A gente tá falando, cara, de performance. Exato. Né? Tem que ser o mais assertivo. Cara, e você entregar um perfeito. rolê foda. Exato. Né? Entregar um rolê que ninguém entregou. Porque, velho, imagina o seguinte, cara. Meu curso chama Master Vendas. Eu falo de venda. Eu falo sobre vender um produto. Eu falo sobre vender um padrão. Eu falo sobre uma quebra de padrão. Eu falo sobre uma mudança de vida. Eu preciso preparar essa pessoa mentalmente para isso. Eu preciso preparar essa pessoa fisicamente, fisiologicamente para aquela mudança. Para depois eu conseguir reabilitar essa paciente como eu quero. Imagina o que está por trás de tudo isso daí. Cara, e convenhamos, não custa barato. Né? Então, assim, o que eu uso, cara, para poder fazer esses pacientes fecharem comigo, porque a gente tem um índice de fechamento muito alto? Porque, cara, os pacientes chegam lá, eles recebem uma proposta que eles nunca receberam. Então o cara fala, doutor, mas, cara, nunca ninguém me propôs isso. E isso acontece por dois motivos. Ou o cara não tem coragem de propor. Tudo que tem que ser feito. Ou o cara vai falar, meu, eu não sei fazer esse troço. Não sabe planejar. Não né? sabe, Então, não enxerga a necessidade, né? No meu caso, cara, acontece ainda bem que as duas coisas. Né? A gente consegue, cara, enxergar esses diagnósticos com muita clareza, muita facilidade. Eu até brinquei ali embaixo, assim, ó. Odontologia, infelizmente, talvez seja a única coisa que seja infelizmente. É uma profissão que demanda-se tempo para ficar bom. Ninguém fica bom do dia pra noite. Né? Eu me pego, cara, pensando como que era a minha odontologia 15, 20 anos atrás. É muito diferente do que é hoje. Né? Até as coisas, assim, que para mim são muito simples e que antes não eram. Hoje elas são simples porque elas são parte do meu dia a dia. Cara, hoje a gente cola uma reab de manhã e uma tarde. Cara, eu colo 10 elementos em 50 minutos, 1 hora e 10 no máximo. Antes eu me preparava um período inteiro, eu ficava uma manhã inteira, às vezes um dia inteiro. Cara, se menteu um cara que foi CEO da CPFL, que na verdade é a RGE lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Cara, eu fiquei um dia com esse cara. Comecei às 9 da manhã, terminei às 7 da noite. Caramba. É inimaginável uma situação como essa. Hoje eu não faria isso jamais. Hoje, na pior das hipóteses, se fosse demorar, eu ia falar, cara, vamos fazer por arco. Vamos fazer o setor posterior, depois o setor anterior, enfim. Eu ia fazer algum rolê para fazer, cara, com que as coisas sejam mais simples. Tanto para os pacientes quanto pra gente. Mas o importante de tudo isso, cara, é propor para esses caras algo que eles não se arrependam. É não se arrepender, cara. O cara vai dizer, cara, eu fiz cirurgia pro olho, fiz cirurgia de correção refrativa. É claro que precisou, por exemplo, de uma estabilidade, o grau não aumentar mais e tal. Mas, cara, eu me pego pensando que eu usei 15 anos de óculos, eu falo, cara, por que eu não fiz essa porra antes? Eu também. Quando eu fiz a cirurgia, eu pensei a mesma coisa. Por que eu fiquei sofrendo, cara? E assim, o gatilho pra eu fazer foi a pandemia, porque aí tinha que usar máscara full time, apesar que eu não uso nem na clínica. Mas tinha que usar máscara full time. Aí, tatuagem, por exemplo. Cara, eu durante muito tempo eu fiquei inseguro se os meus pacientes iam me julgar pelas tatuagens. Então eu vou dizer, cara, a pessoa não vai. Tamo junto. Com tatuagem, não vai. Meu pai falava isso, né, cara? Ó, os veinhas não vão tratar de dente com você, cara. E os seus clientes são veinha. Cara, hoje eu posso te dizer seguramente, a minha persona lá, o meu cliente ideal, meu cliente atual, não é a veinha. Não é a veinha. A enfermidade atual da minha clínica não é o cara mutilado. Por isso que eu questiono muito essa questão da comunicação. Porque o dentista atrai o cara do protocolo pra ele. Eu sou especialista em implantodontia, tá? Não sabia. Eu faço implante desde 2011,
8, desde a época da Imbra. Ah, que bacana. Tá, operei muito tempo, cara, fiz protocolo, acho um tratamento. Eu acho bobagem nós nos desgastarmos aqui para falar do protocolo, que leva o nome do pai da implantodontia. Sim. Então é burrice e perda de tempo eu ficar falando que é uma técnica validada. Você que tá aí nos ouvindo, entenda. É óbvio que é uma técnica validada e ponto. O que eu só não concordo é o tanto de gente que tá sendo colocado protocolo aí fora. Entendi. Né? O cara pega uma boca dentada e o cara transforma num protocolo. Isso pra mim é um assassinato dental. É Isso, crime. isso virou, cara, uma manobra pra clínica vender tratamento. Com essas coisas altamente apelativas. Seus dentes de até 72 horas, seus dentes fixos novamente, poder comer um churrasquinho. Essa comunicação, ela não é a minha. Por isso, Agressiva, né? Uma não, comunicação... e você tem, Matheus, você tem os clientes da sua clínica reflexo daquilo que você pensa. Então, por exemplo, na minha clínica, por que não aparece o cara do protocolo? Porque eu não me comunico com ele. Eu não falo com ele. Eu não tenho esse linguajar, essa linha de pensamento. Você que tá aí, venha fazer comigo os seus dentes em até 72 horas. Vamos fazer novamente os seus dentes. Cara, eu chego a ter urticária de ver esse tipo de dentista, que é tudo que os dentistas sabem fazer. Você dá um celular pro dentista, o dentista começa, oi, você... Aí começa assim, você que não dá um sorriso, que não participa de um show... Cara, vá pro inferno. É, você que usa essa PT aqui, não sei o que... Não, e fala assim, ó, é, aí quer ir pro lado pessoal, né? Você que não consegue dar um sorriso no churrasquinho de filme, cara, vá pro inferno, irmão. Então, o dentado que precisa de uma reab, que tá toda ferrada, porque, cara, tem perda de dimensão, tem desgaste fisiológico, patológico, tem ausência dental, que não é total e tal. Ele fala, cara, vou botar dinheiro, porque uma reabilitação cerâmica tem um valor muito diferente de uma reabilitação sobre protocolo. Aham. E ele fala, vou botar dinheiro nesse cara, porque esse cara é honesto, esse cara não tem... Ninguém olha pra mim e acha que eu sou um cara que tô comercializando nada. Ao contrário, eu vivo intensamente a profissão, eu tô ali, a Letícia fala que eu não tenho regra, que é full time, que é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu acordo pensando em odontologia, fim de semana. Cara, eu entro de férias... Você é viciado eu em começo a contar o odontologia. tempo, eu falo, cara, por que eu não vou voltar? Sinto falta das minhas gravatas, eu falo, cara, por que eu não vou trabalhar, meu jaleco, tô aqui de Havaiana, olhando pro tempo. Gostoso pra caralho. Eu vou embora domingo, amanhã tem um barquinho, me lembro que vai ser um negócio legal pra gente. Mas assim, eu não sou o cara que vou ficar 15 dias aqui. Eu enlouqueço. O meio da semana que vem eu já tô comprando a passagem pra voltar. Eu preciso trabalhar, eu vivo disso. E as pessoas precisam ter isso. Porque, cara, não é bordão, nem clichêzinho, nada. Mas a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Porque o pouco tempo que a gente passa em casa, a maior parte desse pouco tempo é dormindo. É verdade. Cara, de 24 horas no dia, eu passo 6, 8 dormindo, 2, 3 com a minha mulher, as outras 15 horas eu tô no meu trabalho. Por isso que as pessoas precisam ser boas pessoas, pessoas que têm a nossa ideia, que, cara, que partilham das mesmas coisas, dos mesmos conceitos de vida e tal. Por isso que nós precisamos ser uma família. Cara, as pessoas precisam expor ali os seus problemas pessoais, as suas fraquezas e tal. A gente precisa fazer daquilo o ambiente o melhor possível. E, cara, e o profissional bem-sucedido em odontologia vai ser o cara que consegue viver isso. Porque eu faço uma comparação com a área médica porque é uma área que se parece muito com a nossa. Se parece e não se parece, mas você vê que um cara que tá um plantão, cara, de manhã ele tem um cara que tá fazendo um apêndice, de tarde tem o cara que fez uma plástica que teve uma complicação, depois outro cara tomou um tiro, outro foi atropelado, outro... Aí você fala, tem uma criança que tá com uma infecção de... Aí você fala, cara... Imagina os picos de adrenalina que não tem um médico durante um dia. E deve ser muito triste, cara, você viver aquela coisa monótona, assim, cara. Aquela coisa que o cara fica... Puta, 3 horas. Querendo ir pra casa, da olhando hora pro e relógio. 4h30. Cara, é o contrário. Quando eu entendo, eu já tô sem almoço, já é, cara, 3 horas da tarde, as meninas já estão no turno, não sei o que, lá, e é ao contrário. E é muito gostoso você viver isso, cara. E, assim, a abundância, ela vem quando o profissional, o dentista, faz esse rolê ser natural. Porque quando você levanta de manhã cedo e você faz isso tudo pelo propósito de fazer... Porque, cara, medicina, a odontologia nos países sérios é medicina. É verdade. Né? Vamos ser sinceros, assim, eu
Eu acredito piamente que deveria ser em todos os lugares do mundo. Sem dúvida. Tá? Porque uma boca, ela não anda sozinha. Ela faz parte de um sistema que é médico. Mas essa é uma outra discussão que a gente pode ter numa outra oportunidade. Mas as pessoas precisam entender, cara, a importância que nós temos. Por que eu acordo de manhã cedo? Cara, eu sou médico do sistema estomatognático. Cara, e ainda ganho bem pra isso. Ainda mudo a vida das pessoas de tal forma que elas me valorizam. E, cara, todos os meus amigos atuais hoje são ligados à odontologia. Todos. São ex-pacientes, ou são pacientes, eu quero que todos. Eu até tenho que tomar um pouco de cuidado, porque eu nem terminei o tratamento, eu já tô falando pro cara, ó, vamos jantar, vamos não sei o quê. Você concorda comigo? Porque, cara... Ela sofre um pouquinho com isso. Não, né? é isso que eu... Mas é isso que eu... É isso que a gente vive, cara. É isso que eu faço o tempo inteiro. As pessoas me perguntam, cara, mas você só tem amigo ligado à odontologia? Cara, eu passo 15 horas dentro da minha clínica. Por que eu casei com uma dentista? Cara, porque eu não sou bombeiro. Se eu fosse bombeiro, possivelmente eu ia casar com uma policial militar, com uma bombeira, alguma coisa. É o meu meio, cara. Eu tô o tempo inteiro. Meus amigos são dentistas. A gente tava no Rio agora jogando tênis, os meninos e eu lá. Não sei se vocês acompanharam. A gente se encontra 2 vezes por ano. Cara, o tênis é um mero detalhe. O tênis é uma justificativa que a gente tem pra gente se encontrar. Perfeito. O rolê ali do Rio, cara, é dormir no alojamento, acordar de manhã cedo, tomar café da manhã, zoar um ao outro, contar umas histórias. Ontem no jantar a gente tava rindo, porque as histórias que eu contei, cara, elas já estão de cabeça pra baixo, não tem nada a ver com o que eu falei. O Tchelo ontem no jantar falando, cara, porque você foi falar da vaga? Eu falei, eu não falei isso, cara. Eu não falei isso. Então, assim, o gostoso é você, cara, tá no telefone, conversando com outro cara, no prestador de serviço, você estimular o cara. Chega um cara que chega no meu consultório que ele fala, o mercado tá parado, doutor, tô desanimado, tô pensando, não, cara, vambora. Cara, vender produto tecnológico nos tempos atuais nunca foi algo que teve tanta demanda. No passado é que não tinha. No passado é que era dental convencional. Você ia na dental, escolhia as coisas, eu botava na sacolinha. Tinha, cara, hoje é digital. Você entra na Dental Cremer, na Sura, você compra, 2 dias tá lá no seu consultório. É do caralho, eu não vou numa dental, é do caralho. Muito tempo. Então, assim, eu sou um entusiasta da odontologia. Eu pretendo sempre ser, não sei se você, mas pretendo sempre ser. Eu quero... Não vou exigir, mas eu mato os meus filhos se eles não forem dentistas. Eles vão crescer, cara, dentro do consultório. Aí eles vão ter a opção. Eles podem ser endo, orto, dentista e restaurador. Não, tem que ser reabilitador, pô. Reabilitador. Pode ser assim, não pode ser dentista. Mas, cara, é um ambiente. Cara, vô e vó dos dois lados. Mãe e pai que trabalham. A Letícia tem a clínica dela, que é uma bela clínica, tem a minha, ela trabalha comigo também. E, cara, eu, assim, vou ter uma educação muito militar com os meus filhos. Eu quero, por exemplo, parte financeira, eu quero que eles trabalhem. Eles vão viver lá a vida deles, vão frequentar clube e tal. Só de você ensinar educação financeira já vai ser uma coisa diferente. Eu quero que eles trabalhem, cara. Eu quero que eles entendam o valor de tudo. Eu vejo muito mais exemplos de pessoas que deram certo na vida quando trabalharam de forma precoce do que aqueles que de forma tardia, o pai ficou lá super protegendo e tal. Esse cara, quando ele cai no mundão, o mundão é bem hostil com esse cara. E aí ele sofre mais. Porque a gente tem 2 maneiras de aprender, né? Pelo amor ou pela dor. Pela dor. Cara, pelo amor é o que eu vou tentar passar para eles. E pela dor é o que a vida vai ensinar para eles. Pelo amor, só nossos pais. Então, mas... Pela dor é que vai ser Mas, por exemplo, eu não fui um cara que trabalhei. Né? Eu fui um cara que, cara, curti meu clube, cara, fui estudar fora e tal. E meu pai me deu muito de coisas materiais durante esse tempo, mas depois que eu me formei, ele cortou tudo. E assim que o pai dele tinha feito com ele. E na época eu até fiquei um pouco revoltado, porque, cara, eu era um cara que eu era de classe média alta, eu tinha uma condição de vida muito massa, e aí num momento eu me enxergo assim, formei e me fodi. Porque baixou sua renda. Agora, baixou minha renda, não. Baixou não, zerou. Acabou minha renda. Acabou, pô. Né? Eu não tinha de onde tirar. Eu tinha um carro, tinha um Vectra. Que eu tive que vender o Vectra, que eu não conseguia pôr gasolina nele. Lição zona ele te passou aí. Aí você fala, cara... Na época eu fiquei com raiva. Era isso que eu falei, cara... E hoje, Fernando? Você olhando pra isso. Você diz, obrigado, pai. Eu tinha feito essa faculdade em 10 anos. Agora, por outro lado, cara... Eu quero fazer com que os meus filhos trabalhem desde novinho, cara. Primeiro pra eles irem sentindo. Eu falei brincando, eu não quero que eles sejam dentistas, porque eu tenho 2 irmãs que não são dentistas. Eu acho que é um passo da infelicidade quando você
coage os seus filhos a fazerem algo. Primeiro que eu acho que a gente escolhe num momento de vida em que nós somos muito novos. 18 anos é uma irresponsabilidade pensar que você tem que tomar uma decisão pro resto que da é pro vida, resto né? da vida, né? Salvos os casos de que a pessoa estuda de novo e tal, mas via de regra pro resto da vida. Então, assim, é muito complicado. Então eu quero fazer esses caras terem um pouquinho de noção e dimensão do que é o dia do papai e da mamãe, o dia a dia, o que a gente faz o tempo todo. Sabe, Fernandão, eu acho que nossos filhos, a gente não vai forçar nada, a gente quer que eles sejam felizes, mas eles vão crescer numa casa que a gente acorda empolgado com o que vai fazer amanhã, o que é só isso vai em poucas inspirá-los a profissões. continuar. Exatamente. Até na nossa mesmo se acha isso. Então, vai ser inspirador, com certeza. Uma história que eu lembrei do seu filho, de Heitor, quando eu era novinho, uns 6 anos. E aí, toda vez Você tem filho de mais de 6 anos? Eu tenho 3 filhos, um de 12. Porra, velho! E a mãe tá aqui, ó, A mãe de tá aqui, ó. vermelho, dos 3. Vocês calcularam isso? 3? Porra, planejamento familiar é fudido. Tudo reabilitador vai ser. E aí, Heitorzinho, com uns 6 anos de idade, antes de sair, ele dizia que queria ser... Não era nem dentista, era implantodontista. Só porque ele via Pedro indo pro consultório, empolgado, querendo reabilitar, querendo transformar. Então, ele não queria nem ser dentista, era implantodontista. Eu chego em casa e vou mostrar as fotos do dia, dos meus tratamentos à minha esposa e tudo. Aí meu filho, deixa eu ver. Você é dentista também? Dentista também. E aí eu chego em casa, o meu de 3 anos, papai, cadê o dentinho que o senhor consertou hoje? Todo dia ele me pergunta isso, Fernandão. Eu acho que vai ser automático, porque ele vê na gente, assim como a gente quer que o pessoal da odontologia entenda que a gente achou algo que a gente gosta de fazer. E aí, sinceramente, como o Fernandão falou bem, o dinheiro vira consequência, cara. Exato. A gente quer fazer algo, é ser produtivo nessa vida. A gente que tava Deus até deu a oportunidade. falando com Só fazer sim. um raciocínio muito profundo. Vamos falar do o pai da implantodontia de novo. Você vê que Brandemark, de forma acidental, descobre, cara, uma engenhoca fodida que talvez ele não tivesse dimensão nisso, né? Isso influenciou não só na ortopedia, mas também na implantodontia. E aí a gente vê, cara, que os dentistas distorceram a implantodontia. Porque, por exemplo, muitos são implantodontistas hoje porque acreditam que a margem de lucro é muito grande. Maior, eu muito já grande. escutei isso muito. Então o cara fala, eu vou botar pino, cara. Eu compro 100 e poucos reais um implante, eu vendo ele a 3 mil, eu vou botar pino. Só que, cara, eu comecei a fazer implante. Eu fui num congresso, cara, em Toronto, em que tinha um grupo de suíços e um grupo de canadenses e americanos, que eles ficaram 5 dias falando só de insucesso em implantodontia. Só de insucesso. A gente precisa entender, cara, que o implante ele é parte do tratamento, ele não é o tratamento final. Perfeito. Então, por exemplo, um quadro, cara, o que importa para aquela parede é o quadro, não é o prego. O prego faz com que aquele quadro... é muito importante, porque sem o prego o quadro não tá na parede, caralho. Só que é preciso entender que o produto final é o quadro na parede. Não importa se são 2, 3 fixações, 4, que tipo de prego que é. Eu vou dizer, o arquiteto chega e fala, cara, vou pôr um parafuso aqui. Vou pôr um quadro aqui, ó. E aí alguém calcula peso, papapá, o tipo da parede. A gente faz muito isso, que tipo de osso que é, maxila, mandíbula, basal. Agora, assim, eu gostaria, num sonho, se eu pudesse ter uma lâmpadazinha mágica e se eu pudesse fazer alguns pedidos, é assim, que a odontologia perdesse um pouquinho esse viés tão comercial que adquiriu-se depois que esses caras que não são ligados à odontologia entraram na odontologia. E a área mais afetada, ao meu ver, e que é uma das minhas especialidades, e que a Letícia faz muito bem isso, cara, e eu tenho, por exemplo, o Guto, que é um amigo, que é uma referência mundial, talvez seja o melhor implantodontista do mundo, também concorda com essa minha linha de raciocínio, e assim, tá muito distorcida, né? Então, uma área tão nobre como implantodontia... Porque assim... Eu falava na faculdade, cara, eu queria ter um cocker e esse cocker ia se chamar Atashma. Atashma, prótese Atashma de encaixe. Cocker é cachorro. Sim. E aí, cara, o meu TCC, cara, não foi, mas ia ser sobre a Atashma. Porque, cara, meu pai fez nos anos 90 Atashma pra caralho. Porque o cara era extremo livre e não tinha implante. E os pouquíssimos que tinham, assim, eram os caras que traziam da gringa. Nós somos formados por Wilson Sendic. E o Wilson Sendic falava muito isso aí. Era Araçatuba, não é? Araçatuba, Araraquara? Sendic é USP. É USP. Isso. E aí Sendic falava isso. Ele disse, cara, na minha época não tinha nem tomo. Eu abria, tinha osso, faz. Não tinha fecha e que pena. Não tinha nem como saber. Os precursores, né? Que a gente tá aqui hoje. Ele estudou com o Brenner Mark. Então, mas aí você imagina que assim, ó, você
depois da implantodontia, você teve uma mudança na maneira de você planejar esses casos. Cara, antes você desgastava 2 dentes para poder repor um. Não tô dizendo que você fazia mal para aquelas estruturas, mas, cara, dentes rígidos, 2, pagavam um preço para você ter mais um outro para fazer uma ponte fixa. Que às vezes era metalocerâmica. Você tirava estética de 2 dentes naturais para poder fazer 3 metalocerâmicas. Cara, é complicadíssimo você pensar nisso hoje. Então a implantodontia muda todo o rolê. Aí vem, cara, essa galera e faz com que a implantodontia sofra essa distorção. Então, nesse ponto, eu fico ainda triste. Porque, assim, a implantodontia, ela pode ser melhor ainda. Quanto pode custar um elemento? Vamos falar em lucro. Letícia vende lá, cara, um enxerto. Letícia vende lá um implante. Letícia vende lá um enxerto ósseo. Quanto que ficou, cara? Ela vende, cara, um provisório. Sim. Direto. Depois ela vende um provisório indireto. Depois ela... Cara, olha o quanto de rolê que se faz pra fazer um central. Quanto custa um central, cara? Definitivo, né? Então, quanto custa um central? Ah, entendi a pergunta agora. Entendi. Cara, Não tem valor, não você tem tá preço. doido? Se você me fala, cara... Não tem preço. Entendi. Você pagaria 100 mil pra ter seu central de volta? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aí você fala, cara, será que não teria margem? Não precisa de levar o cara a protocolo. Sim. A reabilitação que eu preconizo em salvar dentes, ela te traz mais margem de lucro. Te traz um paciente mais feliz por mais tempo. Porque dente, cara, é insubstituível. E o implante é o plano E. Você tem o A, B, C, D e E para chegar no implante. Nos passos da morte dental, o implante é a última etapa. Cada vez que a gente toca nesse dente, você dá um passo para a direita, no ciclo dessa morte dental. E o cara antecipa isso. Ele pega esse cara que tá aqui e faz, põe implante. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Cara, entendi. põe. Dava pra resolver com outra coisa muito mais simples. Eu não tenho implante. Eu pressuponho como seja. Mas eu entendo que não seja igual. Às vezes eu sou um pouco... muito radical. E talvez seja a última fase da minha maturidade pessoal e profissional esteja aí. Porque a hora que eu for um pouquinho mais resiliente e eu conseguir me adaptar mais às situações... Porque assim, muito radical você tem resultados expressivos, mas o radicalismo nunca é legal. Extrema direita, eu me julgo politicamente ter uma posição, mas extrema esquerda, extrema... Tudo que é extremo vai ter sofrimento, irmão, não tem jeito. E assim, tudo que é extremo, a gente fica cego em alguns pontos. Eu foco tanto que às vezes a visão periférica sai do foco. Você, cara, eu quero que o Bolsonaro... Vou falar do Bolsonaro aqui, eu apanho, né? Não. Aí, cara, o cara pega e fala assim, mas e aí, cara, o Bolsonaro é maravilhoso? Não, o Bolsonaro tem um monte de problema. O Bolsonaro tem um monte de defeito, eu não concordo com tudo que ele fala, eu não concordei com tudo que ele fez. Eu preciso entender no balanço. Exato. Cara, eu acho o Lula um cara muito ruim. Eu não tenho afeição e atração pela política do Lula, mas, cara, ele não fez só coisas ruins. A situação da esquerda, em algumas situações ideológicas, ela funciona. Então, assim, eu preciso situações bem pontuais. Não, mas funciona. Exato. Tem muitas situações assistencialistas e que o assistencialismo precisa fazer parte. Não, isso aí eu concordo. O governo 100%, precisa 100%. auxiliar, tá? Não pode ser o único meio de, mas Sim. o governo tá ali para poder melhorar a vida da sua população. A questão é que você distorce e vira populismo, né? Também na odontologia, esse pensamento tirar dente demais para pôr implante, ao mesmo tempo que tentar Fazer resgatar o faceta máximo demais que também não... tá errado. Tá Exato. errado. É esse extremo que não dá pra meio ser. termo. E que eu tenho um pouco de resistência, porque assim, por exemplo, eu perco a paciência com esses caras. Aí eu vou lá na internet, cara, meto a boca, falo, cara, como tem idiota, como não sei o que, papapá. Aí chegam os meus amigos e falam, cara, você se expõe demais. Pra que você faz isso? Pra que você se desgasta? Pra que não sei o quê? Mas, cara, eu sou um entusiasta. Vou até contar uma coisa pra vocês aqui, cara. Eu gosto muito de política. Muito. E assim, até um sonho muito ainda distante, mas é um sonho, por exemplo, ocupar o cargo do executivo municipal lá de Ribeirão. Show. Que massa, Cara, se você vai falar com a Letícia, com os meus parentes, com os meus amigos, todo mundo fala, cara, pra que você vai arrumar problema? Pra que você vai entrar num negócio desse, cara? Mas eu sou um cara em que eu sou assim.
E, cara, eu ajudei a fundar o centro acadêmico. Cara, o melhor TCC da faculdade foi meu. Eu ganhei uma pós-graduação com isso. A maior nota do provão durante muito tempo, cara, eu fiz 93% da prova. Foi minha, do Enad. Cara, eu fiz a maior jornada que a Unifran fez na época, cara. Eu peguei 2 pavimentos, eu peguei todos os conhecidos do meu pai. Eu falava, você vendeu pro meu pai 30 anos, seu filho da puta. Agora você vai patrocinar minha jornada. Chegava pro outro cara e falava, ó, você tá vendendo não sei o que lá, meu pai comprou a cadeira de você, você vai... Cara, eu fiz um pouco do que o Emiliano fez. E aí, cara, pra quê? Cara, eu não ganhei nem a minha inscrição. Por que eu faço isso? Eu faço pelo simples fato de fazer. Eu falei lá embaixo, até fiquei emocionado na hora. Eu acordo, cara, e o que me move é isso. O dia, quem é muito intenso, tem alta propensão à depressão. Porque o cara precisa daquela adrenalina o tempo inteiro. Tipo usuário de droga. Eu não sou, mas tipo usuário de droga. Entendi. O cara precisa da droga o tempo inteiro. A odontologia, cara, é a coisa que me move, minha profissão me move. Eu sou um cara intenso, eu não sou morno. Sim. Então, o dia que a coisa ficar morna, eu vou ficar assim, não tenho mais razão de viver. Não tenho mais sentido, cara. Eu vou aposentar, vou passar o bastão, quero que a Letícia faça, meus filhos façam e tal. Como meu pai fez agora. Meu pai foi o maior dentista que eu vi trabalhar na minha vida. Parou de trabalhar. Parou na hora certa. Porque a imagem que eu faço é, cara, de coisas muito foda. Quando eu falo da profissão, eu acho foda. E eu quero que as pessoas tenham essa imagem de mim. Por isso que eu não sou morno. E por isso que eu me posiciono muitas vezes e sou atacado por isso. Porque, cara, eu quero extrair das pessoas o máximo que elas podem. Eu sempre penso o seguinte. Eu quero que as pessoas sejam de uma forma ou de outra melhores depois que eu tenha passado na vida delas. Eu brinco com eles assim, vocês só vão me valorizar depois que eu morrer, não sei o que e tal. Mas, cara, todo dia eu tô assim, como é que a vida dos meus pacientes vai ser melhor? Como é que a vida dos meus funcionários vai ser melhor? Cara, pra que eu tô criando 2, 3, 4 empresas? Por que eu tô botando 20, 30 funcionários aqui dentro? Por que eu tô, cara, aumentando a folha? Eu tô aumentando as minhas obrigações, tô aumentando o meu trabalho, é assessorado me chamando, é assessor me chamando. Cara, é um puta rolê. Porque, cara, o dia que eu não acreditar mais nesse rolê, não faz mais sentido. Não faz mais sentido eu sair lá de São Paulo pra vir aqui, cara, e falar... Por mim, seriam 5 horas, não seria 1 hora. Por mim, eu falaria em 10 lugares. Eu não falaria só aqui, eu falei ali no outro stand agora há pouco. Porque eu quero vir aqui, cara, e me doar o máximo possível. Contribuir o máximo. Aí, finaliza essa minha parte do raciocínio. Eu acho que a vida, ela é muito generosa com quem pensa dessa maneira. Quem tem muito a doar pro universo, o universo vai caminhar em frequência de onda para que aquele cara receba de volta. Perfeito. Tudo não é fazer só para ter de volta, tudo é onda. mas fazer para fazer o sentido. Sim. Porque, cara, muitas vezes a gente tá atendendo o nosso porteiro. Por exemplo, eu atendi a minha faxineira da clínica. Cara, sabe o que ela falou o dia que ela terminou a rehab dela? Meu marido não gostou. Mentira? Cara, eu queria dar uma cadeirada nela. Eu falei, cara, não é possível. Baixar o da tenda, né? Você tinha ausência dental, você tinha um diastema horrível, seus dentes eram... Ficou uma gata, jovem. O marido com ciúmes, inseguro, falou, eu preferia antes. Colocou, Que loucura. Aí, agora eu tô atendendo o porteiro lá de baixo, o cara do valet. Cara, eu escaneei esse cara, tô planejando ele ainda. Cara, ele todo dia que eu chego, ele estende um tapete vermelho. Eu quero tapete vermelho? Seria muito idiotice da minha parte se eu dissesse que a melhor parte é o tapete vermelho. Não é. A melhor parte é assim, amanhã eu tenho um cara que se eu tiver que enterrar um corpo, ele vai falar, chama o Fabão que esse cara vai enterrar um corpo comigo. É um cara que vai ser grato o resto da vida. Sim. E você vê que é um cara que tá estampado e ele não tá me pagando R$1. Aí eu levanto de manhã cedo, da hora que eu for atender o Fabão, cara, quanto você tá ganhando? Ao contrário, tô pondo 60% do meu operacional é custo. Eu tenho 40% de margem de lucro. Então, 60% do custo do tratamento do Fabão, que a gente faz isso sempre, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano a gente faz esse sorriso desses casos. Mas, cara, é um cara que tá me trazendo motivação fodida, porque eu falo, cara, é pra esses caras que eu trabalho. Sim. E o cara que me paga muito caro e que não é grato, me traz a sensação contrária. Eu falo, cara, alguém falhou aqui, isso? alguém falhou. Sabe como eu chamo isso, Fernandão? É salário emocional, cara. Salário emocional. Legal, muito legal. É muito bom ser rico disso, cara. Assim, dessas gratidões, de fato o mundo
devolve tudo. Em A gente, tempo. como implantodontista, a gente atende aqui no Nordeste muito idoso. Muito idoso. O Brasil inteiro já é um país de desdentados, a gente sabe. Ok. Sem dúvida. Mas aqui ainda isso é um pouco mais forte. Eu tenho pacientes, de verdade, Fernando, que foram assim, que contam relatos, pacientes idosos, que você fica assim, sem acreditar. Porque os caras estão vivos ainda. Então foi há pouquíssimo tempo atrás. De assim, tirar dente praticamente no cru, sabe? Quase sem anestesia, de ser aquela filinha embaixo de uma árvore. O cara vinha, Eu o sei, cara. meu pai falava dentista barquinho, itinerante, os caras não sabe? viam lá, Essas coisas. E tem gente viva hoje que sentiu isso na viveu pele. isso, é. Que viveu. Então a gente, na nossa especialidade, conseguir pegar uma pessoa dessa e conseguir reabilitar com implante, conseguir fazer ela voltar a comer. Porque não é estética nesse momento de um paciente assim. É qualidade de vida. É entregar qualidade de vida. Então, mediante isso, a gente recebe muita mensagem de paciente idoso justamente disso. Agradecendo. E aí o nosso salário emocional vai lá pra cima, a motivação vai lá pra cima. A gente diz, putz, realmente faz sentido o que eu tô faz fazendo. sentido. É acordar de Faz manhã e sentido o saber que eu tô fazendo. Eu tava dizendo até a Giovana. Sabe por quê, cara? Essa parte vocês vão cortar, certeza. Como é que é o cara do corte? Cássio. O Cássio já até desligou o rec ali, cara. Cara, esse cara... Sabe por quê? Senão a gente vira puta, cara. Puta, porque Exatamente. puta é Tá assim, a trabalhando puta dinheiro. tá fazendo algo que ela não quer fazer, mas ela tá fazendo porque ela tá sendo dinheiro. ela tá recebendo pra fazer. Cara, se eu vou pro meu consultório e eu não faço pelo propósito, eu faço porque eu tô recebendo pra estar ali, desculpe aí as esposas e as meninas, mas é uma comparação que faz muito sentido. Se eu acordar de manhã cedo e for porque estão me pagando pra fazer, eu viro puta. Aí eu falo, cara, não faz sentido. Cheio de analogia. Agora voltando, então, pessoal, voltando ao podcast, corte, vai estar um momento. vai ser o melhor Mas, cara, faz muito sentido isso. Se a gente não fizer pelo propósito, cara. Acha Não esse tem- propósito, não tem independente da porquê. especialidade. Exato. O público que vai lhe ouvir, a gente tem você como referência, cara, porque eu tava conversando com o Mateuzinho. Você ensina empreendedorismo, ensina marketing, mas é um cara que ensina isso e ensina também que não pode sair do mocho, que é com odontologia de alto nível que você consegue. Que você tudo chega lá. isso, não é aquele empreendedorismo errado, que muitas vezes até mesmo dentistas, não, só... Não é a propaganda. Ô, Pedro, não é só a a propaganda. coisa mais gostosa da minha vida, cara, é poder sentar com os pacientes e poder ouvir da vida deles. Eu memorizo, cara, e a gente colocou essa semana como protocolo isso aí lá na clínica, colocar num campo do agendamento em que eu consiga saber a profissão deles. Que às vezes eu não sei nome, cara, eu chamo todo mundo de queridão, queridaço, parceirão, parceiraço e tal. Porque, cara, mas eu falo assim, ó, cadê aqueles dois implantodontistas lá do podcast lá da Paraíba do Emiliano? Sim. Você tá entendendo o que eu tô falando? Cadê aquele maluco que tem 3 filhos lá que tá pretendendo fazer mais... Alguma característica você vai pegar. É claro, cara. E é isso que... E às vezes eu falo pro cara assim, me conta mais um pouco. E aí o cara começa, porque doutor, porque eu vim pra Ribeirão, porque eu tinha uma indústria que faliu, agora eu montei, não sei o quê, papá. E, cara, e aquilo eu levo pra mim. Eu falo, cara, esse cara é o dinheiro da vida dele, esse cara... Aí amanhã eu falo assim, cadê o maluco lá que faliu, que foi pra Ribeirão, que para... Você tá entendendo? Entendi. Não é o Pedro 307. Cara, É a é um história maluco dele, que é o veio, que É a história que se e, tem por cara, trás. e isso é do caralho, que uma clínica popular não tem. E que o cara da franquia, o cara que fica propagando essas baboseiras de montar um monte de clínica, botar um monte de gente pra trabalhar e tal, não é minha linha. Não é a minha linha. Se é certo ou se é errado, cara, cabe a cada um, discutir decidir, isso. exato. Mas não é o que eu entendo que seja o correto. A riqueza da minha profissão, eu tô lá mexendo no provisório, eu tô assim, e aí, moleque, como é que tá? Arrumou outro cachorro? O cachorro morreu. Ih, doutor, ainda não. Eu falo, rapaz, também tem 2 gatos. Rapaz, essa semana meus gatos não gastaram 3 mil conto em exame. Gente, como é que o pobre tem gato? Eu fico. Aí eu começo a conversar e tal. E aí, porque minha área, cara, é muito fora da boca. Você entendeu? Eu tô mexendo em provisório, eu tô não sei o quê, eu tô falando pras meninas, aí as meninas concordam, dá pitaco. Quantos anos você tá aqui, tá? Quanto tempo que não sei o que lá? É isso que faz do meu dia, cara, das 8h30 da manhã às 8 horas da noite, ser um negócio prazeroso. Você é um dentista comunicador. Você gosta da comunicação, de conversar com as pessoas. Então você une isso, né? E Cara, o salário mas emocional vem de lá. não é da conta bancária. Aí é o seu jeito, você é o imagina sua característica, você sua sentar um maluco personalidade. lá e falar pro cara assim, cara, vai te custar 80 pratas uma reab, vai, põe a mão no bolso, Abre a boca e pronto. abre a boca, fica quieto, não sei o que e tal. Cara, não funciona rolar. assim. Comigo não funciona assim. E aí, até finalizo. Você pega um Valverde que tá ali fora. Cara, eu tava brincando com a Fabiola agora no café da manhã, que o Luca, o filho, o Luquinha, tá o Valverde a 15ª potência, né? Muito Certo. melhor. Mas Ah, muito, sim. mas muito melhor.
E você olha pros slides do Valverde, quando ele fala do pai, que vendia moto e tal, você vê que o Valverde tá replicando a constelação familiar, né? Que tem de muito tempo para trás e vai vir de muito tempo para frente. Você é reflexo do que os seus pais, avós e seus tios fizeram e você vai fazer com que o seu reflexo, cara, perpetue nos seus sobrinhos, afilhados, filhos e tudo mais. Tem jeito. Direto ou indiretamente isso vai acontecer. Mas por que eu tô falando isso? Peraí, deixa eu lembrar agora. A gente comercial. A gente não... Então, é isso. Eu a vida inteira vi o meu pai fazer isso com muita facilidade. Eu digo que meu pai foi o melhor dentista que eu vi trabalhar no geral. Meu pai, cara, fazia implante nos anos 90. Meu pai fazia faceta desde 92. Cara, meu TCC, cara, que eu nem merecia ter tido o melhor TCC, porque, cara, eu fiz um elemento de Procera. Fazia em Gotemburgo, na Suécia. Meu pai fazia metal free, vários dentes no mês. Um elemento que meu pai, ele nem viu passar aquilo, ele nem viu pagar. Mas, cara, era uma coisa que os meus professores não sabiam o que era um Procera, um elemento metal free na época. Caraca. Aí, cara, eu fiz um negócio que, cara, transcendia o tempo. Nenhum estudante estava pensando em metal free, eu estava fazendo o meu TCC daquilo. Então, assim, foi uma competição desleal. Eu até tinha a o seu obrigação... maior mentor foi seu pai. Eu tinha a com obrigação certeza. de ter tido o melhor TCC, porque eu fiz o que ninguém fez. O cara tava fazendo revisão bibliográfica, o cara tava falando sobre a taxa, uma cara que tem meio século de muito clínica e muito, enfim, literatura. Então, assim, eu vi meu pai fazer isso. Mas na mão, cara, minha mãe era bordadeira. Minha mãe, cara, fazia os preparinhos, cavo superficial. Minha mãe polia, usava broca de granulação fina. Mulher é mulher, né, pai? Mulher na mãozinha. Atenção aos detalhes. É outro diferente, rolê. é. O homem, a gente... Cara, é diferente. É diferente, né? é diferente. Dizer que não é Você pega o do loucura. Freitas, mas sem dúvida, se o do Freitas se botar a Carolzinha pra trabalhar, vai ser melhor. Mulher é diferente. Minha mãe fazia o rolê, cara, a odontologia no mocho, às vezes até melhor que meu pai. Mas era uma mulher que não tinha cliente. Não tinha muito cliente. Tinha, assim, na época em que, por exemplo, não era muito elegante uma mulher tratar com um homem, então ia tratar com a minha mãe. Meu pai atendia o João, aí meu pai pegava a esposa do João, minha mãe pegava a esposa do João. Mas a parte comercial da minha mãe era muito fraca. Então, assim, quem foi mais bem sucedido pra mim? Meu pai. Sim. Porque ele fez o que ninguém fazia e fez sem os recursos de hoje. Cara, meu pai foi trabalhar em Franca em 91, só os sábados. Em menos de 2 anos, ele estava segunda, quarta e sexta. Ele atendeu todos os sapateiros de Franca, donos de sapato, cantor, Solimões e o caralho e tal. A Boca dos Solimões nós fizemos em Gotemburgo, na Suécia também. Então, assim, eu sempre... Mas aí, em contrapartida, meu pai foi um pai ausente, meu pai foi um cara que teve Não um tem como relacionamento... ser 10 em tudo, cara. É, não, não e tem assim, nada, ó, eu são acho as que ele coisas. canalizou tudo pra odontologia. Eu quero viver o que ele viveu, mas eu não quero cometer os erros que ele cometeu. Perfeito. Eu quero ter um equilíbrio. Mas é exatamente Mas isso a aí. intensidade que ele viveu, eu quero viver, vivo, e quero que as outras pessoas vivam intensamente. E aí é bíblico, né? Deus vomitará os mornos. Eu não quero que ninguém seja morno. Se você falar, Silveira, equilíbrio não existe. Tem o cara que tá desanimado e tem o cara que é débil mental por odontologia. Cara, eu fico com o cara que é débil mental em odontologia. Né? Eu prefiro conter um louco do que empurrar bobo. Eu prefiro falar, cara, dá uma segurada. Ó, mas não é, calma que a vida não é bem assim. Cara, acertei um... Ó, nem todo dia nós vamos acertar. Eu prefiro do que o cara que fica... Ai, sabe? Eu prefiro o cara que Energia tá pra no mesmo cima. ritmo e que é Aham. entusiasta do que o cara que não vai de jeito nenhum. A gente se envolve muito com as pessoas que parecem com a gente. Você deve receber muita gente no seu curso. E, pô, não, já eu sou bom tecnicamente e tudo. E, cara, É o começo dos áudios de todo mundo, é assim. Mais, blá, 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 blá. aí eu acho que você fica. Vou ter que puxar um bobo ao invés de vou ter que conter um louco. E aí, Pedro, é assim, ó. Tudo que faz sentido pra mim na minha assessoria hoje, cara, e meu curso Master Vendas é isso. Cara, eles não são rentáveis. Se você for pensar, cara, a gente tem menos de 100 alunos na assessoria. Já chegou a ter 160 quase. Mas hoje você tem, cara, pessoa... Quase não se tem rescisão mais. Antigamente tinham várias. Que era o cara que não parecia comigo. Hoje o cara que tá ali... Eu tenho um aluno de Cuiabá que tá indo pra 9ª turma. Ele tá há 9 anos comigo. Caraca. Não tem uma turma a cada 9 anos. Ele tá há 4 anos e meio comigo. Assessoria de 2020. Cara, esse moleque, ele é minha cópia e eu quero que ele seja.
Eu quero que ele seja, porque ele não teve um pai dentista. E não que eu queira cumprir esse papel de pai, mas o que eu puder passar pra ele, eu vou passar. Você quer cumprir o papel de mentor. Eu não tenho, cara, eu não tenho aquela coisa que as pessoas inseguras têm, que é assim, se eu passar conhecimento, esse cara vai ser melhor que eu. Eu falo isso pra ela o tempo inteiro. Ela tem obrigação de ser melhor que eu. Porque com 6, 8 anos de formada, que é o que ela tem muito mais recurso e muito mais casuística, muito embora ela não tenha assumido isso essa semana, do que eu tive. Eu não trabalhei numa clínica com meu pai no pau igual ela trabalha comigo. Eu não tinha os recursos que ela tem, fotografia digital, scanner digital, realidade virtual, inteligência artificial, não tinha nada disso. E, cara, eu ainda consegui ser bom. Meu pai foi bom com 100% de tudo analógico. Essa menina vai ser melhor do que eu quando ela tiver 23 anos. O que precisa contar é que quando ela tiver 23 anos, eu vou ter 40. E que nesses 17 vão ter acontecido coisas que ela ainda não... Você entende? Por isso que meu pai, quando fez 50 e ele parou, eu falei, tá na hora. Tipo o goleiro, o Rogério Ceni começou a falhar no final, eu falei, para. Vamos lembrar do Rogério Ceni, apesar de corintiano, campeão ontem. Mas vamos lembrar do cara no pico. Exato. Você vê que todas as vezes que eu faço menção ao meu pai, cara, eu tô falando de coisa boa aqui do caralho, que papapá. E será que eu seria diferente? É ambiência também. Eu vivi isso a minha vida inteira. Sem dúvida. E até finalizo. Eu quero que as pessoas ao meu redor vivenciem isso. Eu quero que elas toquem ao terror, cara. Eu quero que elas achem que é do caralho. E eu quero que elas fiquem ricas de tudo. Espiritualmente, cara, moralmente, financeiramente. Só pra finalizar. A gente tem uma coisa muito de brasileiro, assim. A gente acha que o cara não pode ficar rico. Acabei de falar ali embaixo. Cara, o rico, ele é meio tem que ser condenável aqui, né? O cara acha que pra ser rico precisa passar os outros pra trás. E que ao pra ser contrário. humilde, você tem que ser pobre. Não faz sentido. Não Isso é faz pensamento sentido. de Não gente, faz cara... gente, enfim, sindicalista e... Não faz sentido, cara. A gente precisa ter uma cultura mais americana, né? Uma cultura de progresso, uma cultura de meritocracia, uma cultura de... Cara, claro que sou rico, sou o melhor dentista da minha cidade. Não é arrogância nem soberba. Cara, é ter noção do meu papel na sociedade. Cara, eu sou um cara responsável. Os meus trabalhos têm longevidade. Acabei de falar que comecei um cara que eu fiz há 17 anos atrás. Falei Sim, aqui, 17 anos atrás. Sua irmã há 14 anos também. Então, assim, cara, poderia ser até mais caro. Meus casos são precificados, tudo bonitinho, a gente dá aula disso. Mas tendo em vista que eu não moro num centro grande, numa capital, se eu morasse no Rio de Janeiro, seguramente ia custar mais ainda, né? Então, assim, eu tenho a convicção de que tudo que eu faço, cara, é muito bom. E aí é óbvio que eu tenho que ser remunerado por isso. Só que eu não inverto a ordem. O dia que a gente inverte a ordem, o dia que a gente faz pelo dinheiro, aí a gente virou puto. Aí a gente tá fazendo errado. E, cara, juro que finalizo. Quando a gente... As pessoas que mais correram atrás do dinheiro que eu vi na minha vida, elas não ganharam dinheiro. Parece que o dinheiro corre delas assim. Ou então elas ganharam dinheiro por um tempo e depois não ganharam mais. Nada que é errado permanece por muito tempo. Por isso que eu falo, cuidado com as suas orientações, esses caras que não são dentistas, ensinando os dentistas, parará, isso aí vai dar errado. Quanto de clínicas que a gente tá vendo que tá falindo, os caras estão quebrados, os caras não deram certo, um monte de problema e tal. Eu tô aqui pra semear coisas boas. Cara, vamos fazer igual o Olímpio faz sol, que tem uma ilha em Angra dos Reis, que tem o nome dele. A Praia do Dentista é por causa de um dentista que foi lá e construiu uma puta... É isso, cara. Você vê o Airbex que vem aqui agora, cara, que bem sucedido. O pai trabalhou até 90 anos. É isso. Eu vou semear a boa odontologia, ao cara ser valorizado, ao cara se sentir bem todos os dias. E por fim, que, cara, as pessoas que estão vindo, seus filhos, seus netos, continuem a praticar a odontologia. Exato. Porque, cara, é o maior sinal do que o que a gente tá fazendo é o que tem que ser feito. Tá no caminho certo. É o que tem que ser feito. Exatamente. É isso mesmo, cara. Eu me arrupiei aqui com a conversa, exato. cara. É sempre mais do que esperado estar contigo, cara. De Obrigado, verdade. irmão. Obrigado. Eu fico feliz pelo convite. Vocês são meninos que têm uma energia muito boa. E, cara, estão fazendo algo que ninguém faz, né? Ninguém se propõe a montar uma estrutura como essa. Ninguém se propõe, cara, a fazer dar um o conteúdo. seu melhor.
Fazer o seu melhor, literalmente isso, exatamente. Fernando. Não quis escolher É dar pra o seu fazer. melhor. A gente acorda e sai querendo dar o melhor. Você vai montar o podcast? Ok, vamos fazer o melhor. Vai atender o paciente? Ok, vamos fazer o melhor. Vai fazer uma profilaxia? Ok, vamos fazer o melhor. E é isso que se Cortella falta. falava sobre isso em relação ao capricho, vocês lembram? Fazer o melhor que eu posso, na melhor Exato, condição que eu Cortella, tenho, enquanto não tenho condições melhores de fazer De melhor. fazer ainda. melhor do que aquilo. Tem que acordar nas condições que a gente tem e fazer o melhor que a gente pode. É quando ele fala que a mãe faz um macarrão e ele tá morrendo de fome, que ele comeria até o prato, mas a mãe corta um tomate cereja em 4, põe em cima. Capricho, cara, rege tudo. Cara, se você tem uma lojinha, se você tem uma big loja, você pega o Luciano Hang da Havan, você fala, cara, por que essa porra desse velho deu certo? Cara, todo dia ele tá lá cultivando os funcionários, produtos, clientes, ele cuida de tudo. Você vê que é um cara que tem tesão, patriota e tal. Então é isso, a gente precisa extrair o melhor da gente, com equilíbrio, sendo marido, sendo, enfim, fazendo as coisas como precisam ser feitas. Eu espero muito ter podido contribuir com vocês aí. Com certeza. Sem dúvida. Espero que as pessoas sem que assistam dúvida. esse podcast tenham uma luzinha aí, cara, nasça dentro de si uma vontade, cara, de fazer a diferença. Espero que o podcast de vocês seja cada vez melhor, maior, Obrigado. melhor. Valeu, meu irmão. E que a odontologia de vocês seja, cara, frutífera. Que vocês possam plantar também coisas boas na vida das pessoas. Coisa Obrigado por ter me maravilhosa. convidado aí. Coisa maravilhosa. Só em quem tá escutando assim uma conversa dessa tão bacana até o final, já é diferente, já tá querendo o melhor, mesmo que seja um graduando, um recém-formado, ele Tá buscando tá algo, aqui né? buscando, tem tanta informação na internet hoje, mas alguns vão atrás e outros não. Então, com certeza, quem tem a oportunidade de ter escutado essas histórias aqui engrandecedoras, se inspiram, cara, se inspiram. E é isso, dê o seu melhor, gente. Foi Exato. fantástica a mensagem, irmão. Estamos chegando agora, pessoal, ao final de mais um episódio do Abra a Boca Podcast com o maravilhoso, grande, o enriquecedor Fernando Silveira. A palestra dele é daqui a pouco. Dá tempo pra almoçar, Boa Fernando. sorte com sua palestra. Obrigado. Boa palestra. Nem boa sorte, mas boa palestra, que eu sei que você está extremamente preparado. Mas chegando ao final, sigam a gente nas redes sociais, o YouTube, Spotify, Instagram. No Instagram teremos cortes, YouTube, Spotify estará o episódio completo, tanto do Fernando como de todos os outros que estão aqui no COPB. O Fernando também tem um trabalho magnífico no Instagram, então se você ainda não segue, não sei o que você está perdendo de tempo, mas é isso. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um episódio. E vamos lá. A próxima vai ser daqui a pouco.